salmo que particularmente eu tenho um apreço como toda palavra, mas esse salmo, desde que eu me converti, e um pastor, meu primeiro pastor, ele falou para mim, leia esse salmo todos os dias. E todos os dias eu leio esse salmo, todo dia, irmãos. Posso contar a dedos, desde quando me converti, me batizei lá em 2004, o dia que eu não li, eu nem lembro se eu deixei de ler, mas todos os dias eu leio esse salmo, pelo menos à noite, na hora que eu vou dormir, eu leio esse salmo, é um hábito, e eu costumo passar esse hábito para as pessoas também, geralmente quando eu vou fazer uma visita, conversar com alguém, e dependendo da situação que a pessoa está passando, eu também convido essa pessoa a ler esse salmo todos os dias, né? E esse salmo hoje, nós vamos falar sobre ele, o título dessa mensagem é Guardados por Deus, porque esse salmo ele vai falar de um Deus que nos guarda, de um Deus que nos protege. Então nós vamos ler a partir do verso 1, Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor, Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é o meu Deus e nele confio, pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa. Pois Ele ordenará a seus anjos que o protejam onde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei, estarei com ele em meio às dificuldades, e eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa e recompensarei e lhe darei minha salvação. Vamos orar, feche seus olhos, vamos orar nessa hora, vamos falar mais uma vez com Deus, pedir a Deus que Ele possa falar conosco através dessa mensagem. Senhor, eu quero louvar e exaltar a Ti, ó Deus. Quero glorificar ao Senhor e agradecer a Ti por essa oportunidade, Deus, de mais uma vez ministrar a Tua palavra. Eu peço, Deus, que Teu Espírito Santo esteja na condução, na direção, ó Pai, e que a Tua palavra possa ser ministrada, Senhor, sobre o coração dos Teus filhos, Pai. Fala, Deus, ao coração de cada um deles, e que assim, Senhor, eles possam entender, aprender a Tua palavra e, acima de tudo, viver a palavra do Senhor. Tira todo impedimento, toda barreira, toda dificuldade, Deus, e faça em conformidade com o Teu querer e a Tua vontade. Assim eu clamo, eu peço, Senhor, agradecido a Ti, e o faço em nome de Jesus. Amém e amém. Um salmo maravilhoso, o Salmo 91 e o Salmo 23, eu acho que são os dois capítulos mais lidos, né? Salmos, a gente não fala capítulos, a gente fala Salmo 91, não é em capítulos, mas poderia dizer que, né, se representasse ou representam aqui um capítulo, vamos dizer, são os que mais são lidos, é o Salmo 91 e o Salmo 23. Quando a gente olha para essa narrativa desse Salmo, nós vamos ver que ele vai nos falar dessa proteção, dessa guarda que Deus ele constitui sobre nós, mas ele constitui sobre aqueles que buscam a Ele, aqueles que se colocam debaixo das suas asas, da sua proteção. E por isso o tema dessa noite é guardados por Deus, né? Porque não importa onde nós estivermos,
O Senhor, Ele sempre está conosco, desde que nós nos coloquemos debaixo da sua proteção. Se nós nos colocarmos debaixo da proteção do Senhor, não importa onde nós estivermos, nós estaremos guardados por Deus. Tem muitas pessoas que acham que precisam estar em um determinado local ou ir a um determinado local para que ele esteja embaixo da proteção de Deus. Mas não, quando nós clamamos ao Senhor, quando nós chamamos por Ele, onde nós estivermos, certamente nós já vamos estar debaixo das mãos do Senhor. Quando a gente olha para o povo que estava cativo lá no Egito, prisioneiro, eram escravos naquela terra, eles estavam em escravidão, estavam passando por muitas dificuldades, estavam passando por muitas coisas que eles não desejavam passar. Um povo que chega naquela terra para poder buscar alimento, comprar alimento, depois buscar e ter alimento, e aí morar naquele lugar através da vida de José. Então Jacó ir para lá com a sua descendência, ficar naquele lugar e viver numa terra boa durante muitos anos, desfrutando do que aquela terra de bom e de melhor para eles. Estavam o quê? Guardados, protegidos por Deus naquele lugar. Mas depois, com o passar do tempo, aquele povo que veio crescendo, começa a ser visto como um povo que era uma ameaça para o Egito, para o rei do Egito. Então aquele povo começa a ser perseguido, começa a perseguição sobre aquele povo. O rei do Egito, o faraó, queria matar o povo, queria oprimir, queria colocar aquele povo cada vez mais em escravidão, para que aquele povo não se levantasse contra eles. Mas quando em um determinado momento eles começam a clamar ao Senhor, quando eles se lembram de Deus, o Deus de seus pais, eles começam a clamar a Ele, então Ele vem e se mostra e mostra a eles quem Ele é. E aí Ele mostra que Ele guarda o seu povo, que quando o seu povo clama por Ele, Ele está guardando o seu povo. Então nós somos guardados por Deus, e Deus então Ele nos guarda em todo tempo. Todo tempo Deus tem nos guardado, irmãos. O Senhor guarda sempre os que amam a Ele. O Senhor guarda todos que clamam por Ele. Se nós clamamos, se nós nos colocamos debaixo das mãos do Senhor, se nós entendemos que Ele é o nosso Senhor, que Ele é Deus sobre a nossa vida, Ele nos guarda. Então não tenha medo, não tenha preocupação o que pode acontecer com você, ou o que vai acontecer, ou se você está coberto ou descoberto, porque se você estiver clamando a Deus, se você estiver debaixo das mãos do Senhor, se colocando, você pode saber que você está guardado o tempo todo, porque em todo o tempo o Senhor, Ele nos guarda, irmãos. Todo o tempo Ele nos guarda. Porque se não fosse assim, seria muito complicado. Seria muito difícil a gente viver. Se a gente não tivesse essa crença e essa confiança de estarmos guardados por Deus e realmente Ele está nos guardando, seria muito difícil, porque qualquer coisa que nós vamos fazer, qualquer coisa, ao levantar da nossa cama, nós estamos passando por perigos. Tem perigos diversos, e às vezes, quando a gente deixa esse medo vir sobre a nossa vida, sobre nós, esse medo muitas vezes ele nos paralisa. Esse medo, ele faz com que a gente não consiga sair do lugar onde nós estamos e fazermos aquilo que precisa fazermos, ou até mesmo aquilo que nós queremos fazer, porque nós estamos com medo daquilo que pode nos acontecer. Mas quando nós cremos no Senhor, nós confiamos no Senhor, e nós sabemos que Ele nos guarda a todo tempo, nada pode nos parar, nada pode nos paralisar. Eu confesso aos irmãos que eu tenho um pouco de receio de ficar indo no Rio de Janeiro, irmãos. Tenho receio. Tenho parentes que moram lá embaixo, e tenho uma prima especificamente, que é como se fosse minha irmã, nós fomos criados juntos, e ela está sempre me chamando para ir na casa dela. Ela mora até num bairro bacana, num lugar no Jacarepaguá, que é uma parte bacana, legal, mas todas as vezes que eu vou, eu penso em ir para lá, eu crio um receio, me dá um receio, ou então tem que ir na empresa, ou na empresa que eu trabalhei, que eu tinha que passar na linha vermelha, linha amarela, para poder ir. Todas as vezes aquilo, quando eu sabia que eu tinha que ir lá, eu já ficava naquela semana com a minha mente bloqueada, com a minha mente pesada, ficava com medo. Eu falava, caramba, vou ter que ir lá, e se tiver um arrastão, e se acontecer alguma coisa, e aquilo eu percebi que estava me paralisando, irmãos.
Às vezes eu queria ir fazer um passeio lá embaixo, ir no shopping, ir em algum lugar. É claro que a palavra também nos fala que nós devemos ser prudentes. Se eu não preciso ir, eu não vou. Né? Mas só que às vezes eu precisava e eu ficava criando desculpas ou colocando barreiras para não fazer aquilo que eu precisava fazer. Mas em um determinado momento eu parei e pensei e falei, poxa, mas Deus me guarda. Eu não estou fazendo nada como para me colocar em risco, é algo que eu preciso fazer e às vezes eu preciso ir. E quantas milhares de pessoas passam durante o dia ali, e quando acontece alguma coisa é com um e com o outro. Mas eu tenho que crer que Deus, Ele me guarda o tempo inteiro. E se eu preciso ir, eu quero ir, eu vou. E eu sei que o Senhor, Ele vai me guardar. Porque quando a gente fala isso para a nossa mente, quando a gente declara isso para a gente, as barreiras começam a cair, as dificuldades, e elas começam a cair, irmãos. Porque o Senhor, Ele nos livra. O povo de Israel, ao sair do Egito, o Senhor guardou eles, os guardou de Faraó e de todos os inimigos, para que eles pudessem sair daquele local e ir até uma terra que Deus tinha prometido a eles. Então, se Deus nos prometeu algo, se Deus disse que está conosco, e Ele guarda aquele que clama a Ele, certamente Ele está conosco e Ele vai nos guardar. E quando nós pensamos assim, essas barreiras começam a ser quebradas, porque é muito difícil, né? Você tem que ir em um local, ou você querer fazer algo, e você cria esse bloqueio, essa barreira, e você acha, não, o que vai, não tem que ter medo. Eu sempre falei isso e pensava sempre assim em relação aos meus filhos, né? Que tudo que eles iam fazer, algum lugar que ia, aquela preocupação, será que eu deixo, será que eu não deixo? O que vai acontecer? Eu falava, deixa aí, Deus está no controle. Porque às vezes a gente fica achando que a gente está muito guardado dentro de casa, que a gente está guardado num lugar que a gente está acostumado, e às vezes acontece alguma coisa naquele lugar que a gente acha que está guardado, naquele lugar que a gente acha que está acostumado, porque ser guardado por Deus não é procurar um lugar de fortaleza, mas é estar debaixo das mãos dEle, porque Ele é a nossa fortaleza. Por isso não temos medo, não tenha medo. Continue sendo e saiba que você é guardado por Deus o tempo todo. Deus guardou aquele povo e Deus também nos guarda, né? Então a gente precisa buscar a cada dia a Deus, buscar estar debaixo das suas mãos, porque quando nós buscamos, nós podemos ter certeza que Ele está nos guardando, irmãos. A gente vê certas coisas acontecerem que eu fico me perguntando como tem pessoas que não acreditam em Deus. Mesmo acontecendo coisa ruim ou não acontecendo, a gente vê que não é Deus que fez acontecer aquele algo ruim, mas às vezes é uma permissão, foi permissão. Mas tem coisas que a gente vê um livramento que foi a mão de Deus que fez. Não sei quantos viram essa semana aqui na Washington Luiz, né, uma senhorinha vindo andando, subindo a calçada, os carros parados, veio uma Kombi numa velocidade, bateu no carro, jogou aquela senhora no chão. Eu falei, meu Deus, se ela tivesse passado 1 minuto antes, ou ela atrasasse 1 minuto, aquele carro não pegava ela. Só que eu soube que ela está bem, ela se levantou e saiu andando. Glória a Deus por isso, irmãos, mas pegou. Né? Esses dias, um menino mesmo, até no Rio de Janeiro mesmo, estava passando o carro e alguém numa obra, já tem um tempo, né? Não foi esses dias, deu um tiro com uma pistola dessa de prego, né? Para colocar prego, e o prego pegou na criança e matou a criança, mas a criança estava passando naquela hora. E quem entende essas coisas, irmãos? Quem pode explicar essas coisas? Justamente o carro numa velocidade, passou na hora que aquele prego estava passando por aquele trajeto. Às vezes uma bala perdida ou algo que aconteça não é perdido, né? A gente costuma falar é achado, foi achado, não é por acaso, o acaso não existe, mas a gente tem que crer que em todas as coisas Deus está no controle, Deus nos guarda o tempo inteiro, porque senão a gente não consegue viver. A gente sobrevive, mas a gente não vive, a gente precisa viver, a gente tem que ser prudente, a gente tem que pensar para agir, porque a palavra diz que o prudente ele espera e avança, né? E o inconsequente ele vai à frente e se dá mal. A gente não pode ser inconsequente, igual eu falei de ir para o Rio, antes de ir, eu pego o meu Waze, eu olho todo o trajeto, eu olho o mapa, eu pergunto a alguém para mim não entrar nem para a direita e nem para a esquerda, que se deu uma bobeira já era, caiu no caldeirão, meu irmão. Aí não tem como voltar atrás. Tem que saber onde vai. Mas eu tenho que ir sendo prudente e pedindo, Deus, me guarda, me livra.
seja comigo, porque senão eu estou tirando todo o potencial de onipresença e onipotência de Deus. Então Deus, Ele nos guarda, né? Mas será que nós estamos nos colocando debaixo das asas do Senhor? Porque quando estamos guardados por Deus, então primeiro Ele nos guarda em tempo todo, e quando nós estamos guardados por Deus, o que Ele faz também? Ele direciona os nossos caminhos, irmãos. Ele direciona os nossos caminhos. Guardado por Deus, Ele nos guarda a todo tempo, e depois quando Ele nos guarda, Ele também direciona os nossos caminhos. O Senhor sempre dá a direção que nós precisamos seguir. O povo, quando sai do Egito e vai em direção à terra que Deus prometeu, se você ler lá em Êxodo do capítulo 13, mais ou menos verso 17 em diante, vai dizer que Deus levou eles por um outro caminho, fez eles darem uma volta muito maior. Por quê? Se eles começassem a se sentir afligidos, começassem a sentir medo, o que eles iriam fazer? Se estivesse muito perto, iam voltar. Então Deus deu uma outra direção para que eles fossem. Demorou 40 anos, dizem que a caminhada era para durar 40 dias, durou 40 anos. Mas Deus tinha um propósito, era Deus que estava direcionando. Então a gente tem que crer que Deus é que direciona os nossos caminhos. A gente precisa orar, a gente precisa clamar, a gente precisa pedir a Deus, mas a gente precisa descansar de saber que é Ele que direciona os nossos caminhos. Então Ele direciona. Quando a gente olha para a história de Abraão, lá no capítulo 12, a partir do verso 1 e 2, ele vai dizer a Abraão para sair da sua terra, ir para uma terra que ele ainda iria mostrar a Abraão. Assim também o Senhor, Ele tem nos mostrado o caminho ao qual nós devemos seguir. E sabe qual é esse caminho? Primeiramente, esse caminho é Jesus Cristo. Esse é o caminho. Se nós estamos entrando por Jesus, certamente nós estamos no caminho certo. Será que nós temos ido em direção a esse caminho ou temos andado contrariados? Porque quando nós andamos contrariados, nós estamos contra a vontade de Deus. Deus, Ele tem nos dado direção, Deus, Ele tem nos mostrado um caminho, e a gente precisa andar por esse caminho. A gente precisa ir por esse caminho que Deus tem nos mostrado, que Deus tem nos dado. Já viu quando a gente está no caminho errado, a gente fica preocupado, a gente fica nervoso, a gente fica ansioso, a gente não sabe para onde está indo, né? E toda vez que aconteceu isso foi no Rio. Eu saí, era para me pegar uma rua, entrei na outra, eu estou vendo que eu estou afundando para dentro de um bairro, eu falei, quer saber? Vou manobrar e voltar. Porque eu não sei para onde que eu estou indo, era de noite, eu com as crianças no carro, eu falei, se eu entro no lugar errado, pronto, vai dar BO, eu vou voltar. Então a gente precisa saber para onde que a gente está indo, a gente precisa estar debaixo da mão de Deus e indo pelo caminho que Ele está indicando para a gente ir. A gente precisa confiar, a gente precisa acreditar, porque Deus não é como o Waze, que às vezes te joga no lugar errado. Deus, Ele sabe aonde Ele quer te levar e Ele sabe aonde você precisa chegar, mas para isso você precisa estar debaixo das mãos dEle, guardado por Ele, deixando Ele direcionar o teu caminho. Então a gente precisa, porque quando Deus nos guarda, Ele também observa todos os nossos passos. Então é uma sequência, Deus, Ele nos guarda, Deus, Ele direciona os nossos caminhos, e quando Ele direciona, Ele observa todos os nossos passos, tudo aquilo que nós estamos fazendo. Não adianta a gente clamar a Deus, a gente chamar por Deus, a gente pedir a Deus para estar conosco, para nos guardar, mas a gente quer andar em passos diferentes daquele que Deus mandou a gente andar, ou andar em caminhos diferentes daquele que Deus nos direcionou para andar. Ele sabe cada passo que nós damos, se estamos certos ou no caminho errado, se estamos no caminho certo ou se nós estamos no caminho errado. Deus sabe disso tudo. E às vezes a gente está pedindo, Senhor, me guarda, mas a gente está querendo andar no caminho que não é o dele. Aí Ele vai guardar? Não vai. Irmãos, Deus, Ele não nos tira de debaixo da cobertura dEle, das mãos dEle. Ele não nos tira, é nós que saímos debaixo das mãos de Deus. Ele não tira. Quando nós escolhemos andar por nós mesmos, pelas nossas próprias vontades, então nós vamos andar e vamos estar aí predispostos a sofrer qualquer consequência, porque nós escolhemos aquele caminho. Não é Deus que tirou a sua cobertura de nós, não é Deus que tirou a sua mão protetora de nós, mas nós escolhemos andar por outros caminhos.
O que acontecia com o povo de Israel? Saíam debaixo da cobertura de Deus, esqueciam quem era Deus, deixavam Deus de lado, aí as consequências vinham sobre a vida deles. Então era inimigo afrontando eles, eram derrotados nas batalhas, passavam perrengue, sofriam várias consequências. E aí, quando eles se lembravam de Deus, buscavam a Deus novamente, voltavam a ser guardados por Deus, eram direcionados por Deus, e Deus ficava observando os seus passos. Então eles viviam bem, eles caminhavam bem, até que de novo eles se perdiam dos caminhos do Senhor. Então a gente precisa pensar que se nós pedimos a Deus, nós temos que andar pelos caminhos de Deus. Nós precisamos andar naquilo que Deus tem nos direcionado, aquilo que Deus tem falado. Só que muitas vezes não é fácil, às vezes nós pensamos que estamos sozinhos, mas saiba que o Senhor está com você o tempo todo, irmãos, o tempo todo. Já viu, tem vezes que parece que a gente está sozinho, tem vezes que parece que aquilo que a gente está fazendo, Deus não está vendo. Parece que Deus não está de olho naquilo que nós estamos vivendo, naquilo que nós estamos passando, mas Deus está de olho sim. Deus sabe de todas as coisas, está no controle de tudo e todas as coisas. Por isso não tema o que você estiver passando, porque Deus sabe de todas as coisas. E aí tem uma ilustração que eu quero trazer aqui para a gente pensar, que é sozinho, mas acompanhado. Sozinho, mas acompanhado. Essa é uma história sobre um jovem índio, que ele teve que passar um ritual antes que ele pudesse chegar na idade adulta. Então esse índio, ele teve que passar por esse ritual dentro dessa tribo. Todos eles precisavam passar por esse ritual antes que ele chegasse na idade adulta. Então ele precisava provar para aquela comunidade, né, que ele era bravo e podia sobreviver aos perigos do mundo. Todos eles, quando iam passar para essa idade, eles precisavam provar isso. E para isso ele teve que ir para uma floresta e passar uma noite sozinho. Então essa era a proposta que eles tinham que passar. Eles tinham que ir para dentro de uma floresta e passar uma noite toda sozinho. E só podiam levar consigo somente uma faca para sua proteção. E durante toda a noite, então, aquele índio ele estava naquela floresta. Ele foi para cumprir esse ritual e ele ouvia barulhos, ele ouvia muitos ruídos estranhos e ficava sempre esperando pelo pior. Mas só que mais tarde, quando aquele jovem já tinha passado por esse ritual e ele então já está no convívio da sua família, dentro da sua tribo, e ali um dia conversando com seu pai, mais tarde aquele garoto ele vai descobrir que seu pai estava a todo o tempo perto dele. A noite toda o pai estava olhando ele de longe e tomando conta dele. Isso quer dizer e ilustrar que é a mesma coisa. Ainda que nós estejamos, às vezes passando por uma noite só, que nós estejamos entrando em um local que muitas vezes parece ser perigoso, um local que parece que nós vamos sofrer alguma coisa de ruim, depois nós vamos observar que Deus estava o tempo todo conosco, que Deus está o tempo todo nos guardando, irmãos. A gente não precisa ter medo, como esse índio que o pai estava o tempo todo observando, porque se algo realmente de ruim fosse acontecer com ele, ali estava ele para agir. Assim também é Deus. Lembre-se que Deus está com você todo momento, mesmo que você não veja, mas Deus ele aparece nos momentos de dificuldade. Sempre que nós estamos passando um momento de dificuldade, Deus mostra que Ele é conosco. A gente ora, a gente clama, a gente pede e a gente vê o agir de Deus. Só que muitas vezes o agir de Deus não é como o agir que nós queremos que seja feito. É o agir de Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é preciso fazer e como fazer. E tem coisas que não adianta a gente querer explicar, e não tem coisa que não adianta a gente querer entender, não dá, não tem como, irmãos. Às vezes tem coisas que acontecem e pessoas ficam perguntando, mas por que aconteceu isso? A pessoa é serva de Deus, a pessoa crê em Deus, não sei. Eu só tenho que saber e entender que independente do que aconteça, Deus está no controle e na direção de todas as coisas, e o que tiver de ser, vai ser, porque é Ele quem controla as nossas vidas. Lembre disso, Ele está conosco, nos observando.
nós estamos o tempo todo debaixo das mãos dEle, dos olhos dEle. E o que nós estamos fazendo, quais são os passos que nós temos dado, aonde nós temos ido, como nós temos andado, porque se nós estivermos em passos certos, certamente Ele nos levará à salvação. Quando nós estamos guardados por Ele, Ele nos guarda o tempo todo, Ele direciona os nossos caminhos, Ele observa os nossos passos, e se nós estamos em passos certos, em lugares certos, andando pelo caminho certo, esses passos nos levarão à salvação. Então Ele nos leva à salvação, e leva a salvação por meio de Cristo Jesus. Quer ser guardado o tempo inteiro por Deus? Clame, ore, peça a Ele, mas esteja clamando em nome de Jesus. Quer que Ele direcione os teus caminhos? Olhe os caminhos que Cristo andou e ande por esses caminhos. Quer andar em caminhos certos? Esteja entrando a cada dia, aprendendo de Jesus e andando por esse caminho. Aí nós vamos estar andando por caminhos certos. E se nós estivermos andando por caminhos certos, nós chegaremos à salvação. Então nós precisamos clamar a Deus e pedir, mas nós precisamos estar em todas essas situações aqui, guardados por Ele, clamando, direcionado por Ele, continuando naquilo que Ele tem nos dado de direção e sabendo que Ele está na direção de todas as coisas. E aí nós vamos no caminho da salvação. Porque quando nós estamos guardados por Ele, nós desfrutamos o quê? Da proteção dEle. A proteção de Deus, ela é constante sobre a nossa vida. Quando nós cremos nisso, então nós vamos descansar e vamos relaxar, porque onde nós estivermos ou onde nós formos, nós vamos saber que Deus está nos guardando, e aí nós desfrutamos dessa proteção. De que adianta o sentinela, não é assim que a palavra vai dizer, de que adianta o sentinela se o Senhor não guardar a casa? Tem muita gente se fortalecendo, se fortificando, melhor dizendo, ou fortificando aonde está, achando que está guardado, mas se o Senhor não guardar a casa, de nada adianta essas coisas. Então nós desfrutamos da proteção de Deus, como o povo de Israel desfrutou, nós continuamos desfrutando. Então, quando Ele também nos direciona, quando Ele nos mostra o caminho, Ele direciona e Ele traz o que? A provisão para que nós possamos permanecer e seguir nesse caminho. Ele deu a direção ao povo, 40 anos aquele povo andando no deserto, mas Ele providenciou que as roupas não se gastassem, que as suas sandálias não fossem gastas. Ele providenciou que eles tivessem água, Ele providenciou que eles tivessem alimento. Então, se você está no caminho que Deus te direcionou, Ele vai trazer provisão sobre a tua vida, creia. Porque às vezes a gente não quer abrir mão de certas coisas, porque a gente acha, como é que vai ser, Senhor? Como que eu vou viver? Mas se é Ele que direcionou, e se você for por esse caminho, Deus, Ele vai providenciar a provisão. Ele vai trazer provisão sobre você. E isso eu posso falar com propriedade, irmãos, porque quando eu fui para o seminário, eu trabalhava viajando, eu viajava muito mais. Eu ia para Friburgo, eu ia para Três Rios e comecei a ir para Volta Redonda, para um monte de cidade. E eu dormia 2 noites fora, mais ou menos, por semana. E quando eu fui para o seminário, eu não podia ficar faltando aula de seminário. Então, as primeiras semanas eu ainda comecei a faltar. Depois eu faltava só uma, dormia só um dia fora. E um dia eu cheguei em casa, logo no primeiro semestre, eu acho que eu estava um mês e pouco no seminário. E eu cheguei em casa numa quarta-feira, eu lembro até hoje, voltando de Friburgo, e eu falei com a minha esposa, olha, na quinta-feira, eu não vou mais para o seminário, não dá, não tem como eu ir. Não tem como eu ficar viajando, trabalhando, vindo para casa e indo estudar, não está dando, está muito puxado, está pesado. E aí naquela noite eu fiquei em casa, e quando foi na sexta-feira, foi dia de culto na nossa igreja, e eu fui no culto, também não fui no seminário. Eu falei, não, eu vou largar, mas eu vou orar ainda e vou na igreja hoje, segunda-feira eu vou lá e tranco a minha matrícula. E eu lembro que quando eu cheguei na igreja, a esposa do pastor na época estava lá orando, né? E eles lá tinham o hábito de chamar as pessoas para irem lá na frente receber uma oração, e eu fui, e quando eu cheguei ela começou a orar por mim, e de repente ela começou a falar e dizendo que Deus tinha me levantado, Ele ia prover, e que eu
devia descansar nele, que eu podia abrir mão daquilo que eu não estava querendo abrir mão e tomar posse daquilo que ele tinha para mim, que ele ia prover sobre a minha vida, irmãos. E eu saí dali chorando realmente e sabendo o que eu deveria fazer. E eu cheguei em casa mais uma vez, eu me prostrei e eu falei: Senhor, se for para mim continuar no seminário, então o Senhor me mostra e abre os caminhos, porque eu abro mão do que eu estou fazendo para seguir o que o Senhor tem para mim. Irmãos, daquele dia em diante, eu não conseguia mais ir em Friburgo, era uma coisa terrível. Eu chegava em Friburgo, quando eu estava de noite para dormir, eu não conseguia dormir, era uma guerra espiritual que eu nunca tinha passado, e eu falava: não é possível. Teve um dia que eu fiquei a noite inteira acordado, eu sei que eu li o livro de Romanos, a carta de Romanos toda, eu li, mas não sei o que, e eu levava a minha Bíblia e fiquei lendo e falando: o que está acontecendo? Uma vontade de ir embora tamanha. Na outra semana eu tinha que ir de novo, eu falei: não, eu vou, mas vou voltar. Aí eu já comecei a já não dormir mais, eu ia e voltava, saía de casa às 5 e pouca da manhã, ia lá em Friburgo trabalhar, voltava e ia para o seminário, chegava no seminário 8 e pouca da noite, ó, o professor falando e eu dormindo sentado. Depois eu fui, não mais toda semana, mas eu comecei a deixar para ir de 15 dias, daqui a pouco de 15 dias eu falei: só vou uma vez por mês, até que eu fui abrindo mão e falei: ó, não vou mais, não dá para mim ir. Eu vou aí de vez em quando, de 2 em 2 meses, 3 em 3, não vou. E a gente não tinha um WhatsApp, não tinha nada disso, só tinha celular e uma ligação era muito cara. Mas eu fui deixando de lado e eu falei: Senhor, está nas tuas mãos, se é da tua vontade, vai ser, se não é, eu paro por aqui. E aí o que foi acontecendo, irmãos? Eu comecei a trabalhar mais por aqui, Deus foi provendo na minha vida muito mais do que eu viajando, igual eu viajava. Eu comecei a vender muito mais, a ganhar muito mais do que eu ganhava. E eu comecei a ver então a provisão de Deus sobre a minha vida, irmãos. A provisão, porque ali não é só um conhecimento intelectual, mas também, quando a gente se lança na vontade do Senhor, é um conhecimento espiritual, é um relacionamento com Deus, porque não tem como conhecer se não tiver relacionamento, e aquele relacionamento começou a fazer a eu entender realmente na profundidade quem Deus era e o que Ele faz. Então, se Ele prometeu para você, creia, confie, ande nos caminhos dEle, se coloque na vontade dEle, e Ele vai prover sobre a tua vida, porque Ele provê. E Ele proveu, e Ele tem provido, e Ele vai continuar provendo. E às vezes a gente tem medo de abrir mão de algumas coisas, porque a gente pensa: vou abrir mão e como é que vai ser? Vai ser que Deus vai te fazer aí lugares mais altos e melhores, com certeza. Mas a gente precisa orar, a gente precisa clamar, a gente precisa chamar por Deus, a gente precisa pedir a Deus, porque não é fácil. Eu lembro quantas vezes depois eu continuei orando: Senhor, se é da tua vontade eu vou, se não é eu paro por aqui. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que entender que Deus está no controle e na direção de todas as coisas. A gente só precisa orar, a gente só precisa clamar, mas quando Ele começar a falar, a gente precisa obedecer. A gente precisa fazer aquilo que Ele está falando, porque aí a gente realmente está guardado pelo Senhor. Nós estamos embaixo do abrigo do Altíssimo, irmãos. Debaixo do abrigo do Altíssimo. Essa palavra, ela é maravilhosa e ela mexe, ela fala comigo, porque não tem como a gente ler isso aqui, a gente se sentir sozinho, a gente se sentir abandonado. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Se você está angustiado por alguma coisa, se você está preocupado por algo, se você está andando aflito por alguma coisa, descansa no abrigo do Altíssimo e encontra sombra embaixo do Todo-Poderoso. Aleluia. Entrega os teus anseios nessa noite na mão do Senhor. Entrega as tuas preocupações na mão do Senhor, irmãos. Deus faz e continua fazendo. Deus é o Deus do impossível, Ele é o Deus que nos ouve. Irmãos, eu falo porque eu tenho vivido hoje, eu precisava de algo, acontecesse algo hoje. Eu falei com o Senhor de manhã: Senhor, eu preciso que aconteça, Deus, está nas tuas mãos. Daqui a pouco, do nada, o cliente me liga e acontece exatamente o que eu precisava, porque Ele é Deus, Ele nos ouve, eu tenho que crer e confiar.
Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso ligar, eu preciso ir, preciso, mas eu tenho que confiar que é Ele que faz, porque aí eu nem preciso ligar, Ele vai lá, não sei se Ele toca, o que Ele faz, a pessoa liga e as coisas acontecem. É assim que é, irmãos, porque Ele é nosso Deus, Ele é nosso Senhor, Ele nos guarda a todo tempo. Às vezes a gente está passando por uma situação, mas passe crendo, Deus está comigo, ainda que eu não esteja percebendo, ainda que pareça que Ele não está, mas Ele está comigo e eu vou passar por isso, eu vou passar. E eu vou sair dessa situação, e quando eu chegar lá, eu vou saber que Ele sempre esteve comigo, Ele sempre está conosco. Creia, confie, porque Ele tem o melhor para nós, Ele vai nos dar o melhor. Cristo é o melhor que nós temos, Cristo é o melhor que Deus deu para nós, e se nós confiamos em Cristo, e nós temos Cristo na nossa vida, nós temos tudo, Então, o Salmo 91, no verso 14, o 16 vai dizer: o Senhor diz, livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome, e quando clamar por mim, eu responderei, eu estarei com ele em meio às dificuldades, e o resgatarei e lhe darei honra, com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Olha que maravilha! A quem eu temerei? A quem eu temerei? Ninguém, porque eu tenho o Senhor, Ele diz, a palavra diz que Ele vai nos livrar, Ele livra aquele que ama Ele, Ele protege o que confia no seu santo nome. Nós confiamos no nome de Jesus Cristo, pronto, estamos guardados, estamos protegidos, e o que nós precisamos fazer, então, é clamar a Ele, porque quando nós clamamos, Ele nos responde. Então, nós estamos guardados o tempo todo. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos clamar ao Senhor. Ainda tem um tempo aqui, para que nós venhamos findar este culto. Nós vamos estar clamando ao Senhor nessa hora, irmãos. Clamando por nossas vidas, clamando por aqueles que estão precisando, quantas pessoas enfermas. A vida do Gabriel, né, tenho recebido a mensagem do pai dele no WhatsApp, a irmã Elza tem me passado, tenho recebido mensagens, e a cada dia eu vejo a alegria daquele pai em proferir que as pessoas têm orado e Deus tem agido sobre a vida daquele rapaz. Um dia praticamente desenganado, no outro oração, e aí já volta a esperança novamente. Num dia algo melhor, no outro melhor ainda, porque é Deus que está agindo. Irmãos. Tenho falado isso nesse momento de pandemia, nesse momento que a gente tem vivido, quantas pessoas estão partindo. Eu sei que é doloroso, eu sei que a gente perdeu alguém que a gente ama, alguém que às vezes é muito próximo, ou que nem seja próximo, mas que a gente conheceu e está distante. Isso dói, mas para aqueles que creem em Cristo Jesus, isso não é o fim, mas é o início da vida eterna. E ainda que a gente ore para ser curado, ainda que a gente ore para que seja levantado daquele leito, para que saia dessa situação, mas quando Deus resolve levar alguém, a gente ainda lá no fundo, a gente precisa se alegrar e saber que Ele está no Pai, está na vida eterna, e isso é motivo de alegria para aqueles que creem em Cristo.